Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande Banco do Sul. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. O Luiz Coronel não considera nem o brigadeiro. Um coronel que não obedece o brigadeiro. Faz silêncio e ele fica contando piada para o doutor Pedro Westphalen, que desse é possível. Brigadeiro Raul José Ferreira Dias, prazer tê-lo aqui. Prazer é todo nosso, principalmente com a bancada como a de hoje. Né? Aqui é a ala estadual do programa. Certo? Sim. Raul José Ferreira Dias, da Arena. Nós somos do Partido Progressista. Querem que abandonou na estrada o PMDB, e meu amigo está na Arena agora. Deputado Pedro Westphalen, por favor. E o PSDB, a deputada Zilá Breitenbach. Prazer tê-la aqui, deputado. Igualmente, é um prazer estar aqui. A senhora sempre foi PSDB? Eu fui PP primeiro. Foi Arena? Fui Arena, no caso. Arena 1 ou 2? Arena. E depois fundei o partido na minha região, lá no meu município, e de lá para cá não troquei mais. Aí se desse bem com a IEDA, tudo no partido, sem problema? Na medida do possível, a gente tinha um bom governo, tinha metas e tinha um objetivo. Então, o que vem... Por que brigava tanto com o Nelson Marquesan Pai? Era uma questão até muito simples, eu entendo de liderança. Nelson Marquesan, um abraço à nossa deputada Ieda Cruz e o nosso ministro da Saúde, porque foi prefeito lá da Barra do Ribeiro, o seu correligionário, o Albuquerque, não é? O ministro Albuquerque. O Albuquerque é uma Ela brigava com os três, não sei porquê. Questão de liderança. Eu acho que a gente tem que aprender a conviver com as lideranças que tem nos partidos. E os partidos todos são líderes e cada um quer se sobrepor aos outros. Então, dá os atritos. Mas, independente disso, eram todos guerreiros. Eu me lembro do ministro Albuquerque que me disse uma vez... Que substituiu já tem. Eu aqui estou de prefeito agora e eu tenho dificuldade, porque eu era ministro, eu mandava e tudo acontecia. E agora eu estou num município pequeno que eu tenho que ajudar a fazer. Interessante essa posição. À minha esquerda, aqui temos a ala federal e internacional do programa. Deputado Pedro Westphalen. O Paulo Sérgio, o Luiz Coronel chegou inspiradíssimo hoje. Chegou, já brilhantou essa reunião, nos deixou alegres aqui. Eu tenho convicção também, que a chegada... Hoje é Coronel Rósio. Está de Rósio. Lavinho Rose. Chegou de Florença e comprou roupa em Canoas. Foi. Chegou dizendo isso aqui. Foi. Mas a Zilá é uma deputada realmente assim... A gente se vê que tem raízes progressistas, porque é muito determinada, muito convicta. Não, olhando bem agora, ela tem um rosto arenista, assim. Agora tem uma atitude arenista, rosto Demoraram para descobrir o rosto. Tem um rosto arenista. E o brigadeiro também é uma satisfação muito grande. Ele defende realmente a segurança como ninguém. É um cidadão que já poderia vestir o pijama dos justos e está aí se dispondo a botar fardo e vir para a luta pela sociedade, pelo momento que a sociedade passa, que é muito difícil. As próximas eleições elas vão ser pautadas pela violência, Paulo Sérgio, sem dúvida nenhuma. Eu quero dedicar o programa de hoje, tristemente, a Antônio Carlos Baldi, que faleceu ontem. Fiquei sabendo agora, no exato momento que ele está sendo cremado. Eu também não sabia, infelizmente. Guerrilheiros da Notícia, depois participou anos aqui no Pampa à Noite, então, depois do Pampa Debates. Então, uma pessoa muito querida, muito estimada, muito amada por todos nós, um polêmico na essência, um homem que trazia grande audiência aos programas que participou. Então fica a saudade aí ao nosso querido Antônio Carlos Baldi, que volta e meia é lembrado aqui no programa e será lembrado por muito tempo. Mas você conviveu com ele no Guerrilheiros e aqui depois do Pampa Debate, né, o Luiz Coronel? Eu gostaria que você fizesse a homenagem ao Antônio Carlos Baldi. Bom, em primeiro lugar, eu devo dizer que nós somos a morada dos ausentes. Enquanto existir quem nos amou, permanecemos nítidos e intocados, né? A morte não alcança a lembrança que as pessoas deixam. Os homens, quando morrem, eles levam sua sombra, mas fica a sua luz, né? Esse é o grande mistério para mim. Eu queria, Paulo, fazer um pequeno comentário, se tu me permite. 4 de abril não vai ser uma espada, não vai ser um cheque, não vai ser uma bandeira, vai ser uma rosa que vai decidir tudo. Nesse 4 de abril,
a Rosa se despetala ou fica de pé em sua haste. Porque se despetalar, está liberada uma legião de assaltantes saudando a impunidade nesse país. Mas por que estão depositando na Rosa Weber? Que é o voto decisório. Por que não do Gilmar Porque está Mendes? nela. Não, o dele já está sacramentado. Por que é nela isso? Porque ela ainda é o voto indefinido. Não é indefinido, não foi indefinido, ela votou indefinido do Gilmar Mendes, que votou e já... Não é isso. Está mudando de trincheira. Não é isso que Sim, eu tenho senhor. lido. Eu tenho Ela lido que tá nela. votou, ela já votou na outra contra a prisão na segunda instância. Ela já votou na outra. Quer dizer, a perspectiva de Gilmar Mendes passar para o outro lado e ela passar para o lado de cá. Essa não existe. Essa não existe. Como não existe? Essa não existe. Mas isso não existe, não. Isso é realidade. Isso Olha é aqui. constatação. Ela votou a favor. Paulo, Ela votou contra não a existe prisão o em segunda Mendes. instância. O Mendes está Ah, o Mendes, enterrado por nos exemplo. seus compromissos escusos olímpidos até o pescoço. Meu Deus do céu. Paulo, só seguir dentro do teu assunto com um comentário rápido. A história caiu nas mãos do Supremo Tribunal Federal e ele não estava preparado para esse encargo. O encargo dele era conferir à nação segurança, metas, decisões claras para o país. E ele é uma fonte de inquietação. Mas por que o tribunal já não decidiu a favor da cláusula de barreira? Já teria resolvido metade da questão da reforma tributária Está dentro do que eu estou dizendo. Sozinho. Está dentro do que eu estou dizendo. Faltou justamente o que nós estávamos falando ainda há pouco. Faltou o espírito de grandeza, faltou justamente aquilo que está faltando nesse país, justamente que é aquela doação a servir a nação. Nós perdemos isso, perdemos essa noção. Olha que eu só quero lembrar isso aqui. O Supremo Tribunal Federal custa para a nação R$500 bilhão. Sim. Tem 1.200 funcionários. Quer dizer, eles têm tudo para ter uma operação de magna eficiência. Só que existe uma coisa. Quem é meu senhor? A quem devo fidelidade? E aqui eu trago uma peça de teatro fantástica. Brecht, o favorito do rei. Sim. O Brecht, o favorito do rei, tinha um comparsa de orgias. Um dia ele nomeia o comparsa de orgias arcebispo, coisa que o vale, e ele condena o rei. E o rei diz, vem cá, tchê, mas era eu que saía a cavalgar contigo, a deflorar donzelas, e agora tu me condenas? E ele diz, mas aí eu não era arcebispo. Agora eu sou. Ou seja, está faltando esta grandeza de dizer assim, quando o senhor presidente, ou senhora presidente me nomeou, eu era deputado, eu era alegórico, eu era advogado, agora eu sou sua majestade, o ministro do Supremo Tribunal Federal. E não é isso que nós temos visto historicamente. Olha, eu tenho uma preocupação muito grande em relação a todas essas questões. Eu estava ano passado na 17ª Conferência do Golfo do México, lá na Louisiana, nos Estados Unidos, Nova Orleans. E um jantar na casa do nosso embaixador, com o embaixador americano, até um primo meu, Ardengue, e naquela ocasião veio à tona essas questões aqui no Brasil, e principalmente as manifestações dos nossos promotores e juízes de público, de dar opiniões a respeito disso ou daquilo, que eles não conseguem compreender nos Estados Unidos como é que o juiz dá uma opinião. Lá o juiz julga É colegiado. Não, ele não se manifesta publicamente. Aqui não, aqui são reuniões em que se manifesta o voto, se diz por que vai votar, quando tem que estar decidindo lá. Então, na realidade, o que tem que parar é com esse posicionamento. Quem tem que fazer isso não são os juízes e os promotores. E quarta-feira vai ser um dia aqui para o Brasil de extrema preocupação. E cujas consequências ninguém pode medir hoje. Ou o Supremo cumpre a lei para todos, ou cria a lei para um. Não pode fazer isso aí. Não, a lei está sendo criada para todos que vêm atrás desse um. Por um. Por um. Não, mas não houvesse um, não estava focado. Isso aí tem a capacidade de unir os que querem a prisão do Lula com os que não querem a prisão dos outros. Uniu quem quer a prisão do Lula com quem não quer a prisão dos outros. Não sejamos ingênuos. Paulo. Não sejamos ingênuos. Não estou olha aqui, as pessoas que são PT gostariam muito de ver o Lula livre e toda a linha do Temer, etc. tal,
presa. Só que atualmente, o como está preço é colocada esse, a vai. questão, se tu ficares a favor do Lula, tu está a favor de todos eles. Tu está a favor do Renan Calheiro, está a favor do Jucá, está a favor do Temer. Tu encampaste uma causa. Mas para salvar até o PT, a gente leu alguns manifestos, está a favor de que realmente se absolvam todos. Neste momento se uniram, eu concordo. Esse é o Se grave. uniram, isso é o grave. E o que vem, quantos irão se beneficiar? Todos aqueles que irão entrar. Não será um caos, eu acho. Mas eu acredito país. que o Supremo não vai tomar uma decisão sem relativismo. E alguém vai pedir os autos para protelar isso. Então, eu estou sentindo vai haver Vista? Sim, pedir e vistas. aí ele fica com À espera. uma decisão liminar, onde não existe liminar, porque não existe habeas corpus olha aqui, liminar. a decisão sobre a Não existe eleição já liminar. está tomada. Ele está condenado em segunda instância e condenado em segunda instância não pode concorrer. Essa já está tomada. Essa parece sim. E essa já está tomada. Se não tomarem um jeito vão do Supremo tomar, Tribunal mas aí Eleitoral. vai. Mas o senhor Ele Dias não. Toffoli, né, porque para ser... É nome de bolachinha, viu? O tal do Dias Toffoli lá, Nome de bonequinho. ele não autorizou lá um outro condenado a se candidatar? Não houve agora, essa semana passada? Mas houve quem também decidisse pela não cassação da chapa Dilma Temer. Não teve isso? Sim. Bom, então, não tudo é possível. A TV Pampa está exibindo uma série de vídeos realizados em parceria com a Procuradoria-Geral do Estado. O tema da campanha é Não Cale, Compartilhe. Nosso objetivo é chamar a sociedade para discutir temas atuais e sensíveis, além, é claro, de todo este dinamismo que as questões sociais trazem a todos nós e a questão da discriminação também que deve ser debatida. Além de exibidos neste programa, os vídeos vão estar disponíveis no Face. E agradecemos, assim, as pessoas que aceitaram o desafio e vão nos contar as suas histórias de vida, para que possamos refletir e procurar criar uma sociedade mais justa. Sou filho de uma mãe com doenças mentais e meu pai era presidiário. Eu vivi até os 10 anos com a minha avó. Éramos muito pobres, mas infelizmente, com 10 para 11 anos, a minha avó partiu. E ali, quando eu perdi minha avó, terminou meu chão. Terminou aquela pessoa que me dava todo apoio e eu passei a viver nas ruas. E muitas vezes eu passava a noite sem comer e sem dormir direito. Então foi muito difícil para mim, porque muitas pessoas me viam e viravam o rosto. Faziam de conta que não me enxergavam, porque eu era pobre, cheirava mal, não tinha uma roupa para vestir e tomava banho na praça pública. Muitas vezes observamos a hipocrisia nas esquinas. Damos R$1 para um menino de rua, um mendigo, para nos vermos livre deles. Muitas vezes eles não querem aquilo que você tem, a sua camisa, um sanduíche, um prato de comida. Eles querem o que você é. Então isso é o mais importante. Faça a sua parte, ajude alguém. Eu sou Jorge Luiz Martins, escritor e ator e ex-menino de rua. Eu compartilhei a minha história. E você, está pronto para compartilhar a sua? Pois fique atento, nas próximas semanas você vai conferir aqui no Pampa Debate, em nossa programação, outras histórias como esta, complemento a série de vídeos da campanha Não Cale, Compartilhe. Contamos assim com a sua audiência. Extremamente premiado, hein? Gosto mais dessa campanha do que o Brasil que eu quero. Porque ali só dizem frases do varejo. Ninguém disse uma frase do atacado. Ninguém disse, por exemplo, eu quero um Brasil onde 3 ou 4 políticos não sejam donos de 40% dos votos do Congresso. Eu não quero os donos do poder continuem no poder como se o Brasil fosse coisa sua. Ninguém entra no atacado, entra só no varejo. Este programa, para mim, é muito mais rico que o Brasil que eu Não quero. tenho dúvida nenhuma. Isso aí é a voz que vem de pessoas sofridas, de pessoas perseguidas, de pessoas Acho muito mais rico. E nós temos Concorda que com o que eu olhar disse, Major? Claro. a responsabilidade da sociedade que nós poderíamos ser uma dessas pessoas que estão na rua, ou não. Claro. Nós tivemos a sorte de nascer num berço melhor, ter melhores condições. Eu nem isso, eu fui criado por um tio Mas- que me pegou. Pô, mas que sorte a tua ser criado por esse tio que te pegou. A terceira Teve casa. gente que não teve a um tio. terceira casa. Teve gente que não teve a Eu já, terceira casa. eu já tinha ido numa casa, olha, o guri é querido, mas incomoda muito. Olha, o guri é bonzinho, mas chora muito. Então, na E teve gente terceira. que não teve a terceira casa, nenhum tio. É verdade. Tu tiveste. Tive, graças a Deus. Aliás, deixa eu fazer um comentário sobre a PGE aqui e fazer um elogio
Belo trabalho da PGE. A PGE está fazendo um trabalho espetacular, não perdeu uma causa para o Estado, principalmente as causas nacionais. Doutor Eusébio e a sua turma lá, quero dar um abraço a vocês e cumprimentá-los. Um trabalho responsável e lá um trabalho com resultados fantásticos para o nosso Estado. Hoje até eu dei um elogio porque eu tinha uma posição um pouco resistente à PGE, mas quando a gente começa a analisar todo esse trabalho de construção e resgate do Estado, eles estão realmente merecendo elogios. Doutor Eusébio, fantástico. Olha, isso aqui, doutor Terra, está de parabéns aí. Muito espetacular, né? Esta promoção junto com a nossa TV Pampa aí. Belíssimo. Muito bom. Solidariedade, a gente fala de valores que nós acabamos de dizer que a gente não constrói. Ô, Paulo, antes de tu falar isso, eu tenho que depois botar uma bola aqui na mesa para a gente jogar com ela. Sem falta, vamos jogar à vontade. Não tem aquela de, deu com o joelho, subiu mais alto, não sei o quê, é mão. Né? Aqui vocês têm liberdade de jogar, não. Ninguém vai apitar pênalti contra vocês, nada disso. Nem tem censura prévia. Sabor irresistível e qualidade que já não surpreende mais. Experimente as salsichas e linguiças do Alimento Castro, nosso frigorífico Castro lá de Pelotas. Lamentando pelo Brasil ter sido derrotado com 10 homens no segundo tempo na Arena pelo Grêmio. Disponível em toda a rede Zafari, as nossas linguiças e salsichões da Castro. Qualidade desde 1960. Olha, me deu água na boca. Carreteiro da linguiça calabresa da Castro. É muito bom. Bem molhadinho. Olha aqui, ó. Tá vendo que eu tô com água na boca? Mas que loucura. Me deu vontade de comer de novo. Agora eu quero fazer um carreteiro com... E aquela linguiça na panela também, frita na panela de ferro, toda enrolada assim, ó, que espetáculo. E os mignons, nem é bom falar. Quando eu faço um carreteiro, o pessoal come de pé, solta lágrimas do prato. Cidade limpa, desejo de todos, responsabilidade de cada um. Faça a sua parte, descarte corretamente seu lixo e ajude a manter a cidade limpa. Baixe também a cartilha do projeto Cidade Limpa. Não é em Porto Alegre, não. É em Viamão, cidade Viamão, viamão.rs.gov.br, Prefeitura de Viamão, juntos somos mais. Vê que tem coisas boas por nosso Nelson Marquesan se mirar e realizar aqui em Porto Alegre. Tanta coisa boa, o exemplo de Canoas aqui que está fazendo, esse de Viamão espetacular, né? Até a prefeita Paula lá de Pelotas também fazendo um belíssimo trabalho. Mas Raquel Dodge mandou prender, solicitou a prisão, porque ninguém manda no ministro como Barroso. Ele prendeu, depois ela não mandou soltar, ela pediu para soltar e o Barroso soltou, que os objetivos foram cumpridos. Foram cumpridos os objetivos? É a pergunta que eu faço. Para que prender? Porque não levou para depor. Isso não vai ser censurado, pode falar. Não, eu acho que se prender, deixa preso o tempo que for necessário. Leva lá para depor, depõe. O objetivo é fazer a busca e a apreensão e fica as manifestações de cada um. Não sei se foi um exagero. E mesmo prendendo, um depoimento não aconteceu, não. Um deles, né? E foi solto? Foi solto e não... Isso que eu queria colocar. Não, os objetivos foram alcançados. 3 estavam no exterior. Sequer serão presos. Um não falou. E um não falou durante 9 meses e não falou de novo. E entrou de cadeira de rodas, botaram na ambulância, ele entrou andando dentro da ambulância. O que me assusta, e saiu andando. Ele foi preso fazendo o Cooper, no outro dia apareceu de cadeira de balanço. As coisas são muito rápidas. Eu me lembro Maluf batia no peito e dizia, tem uma saúde de ferro. Aí ficou que parece. Ele batia no peito e dizia, eu tenho uma saúde de ferro. Me lembro desse... Até a Polícia Federal chega. Até a Polícia Federal chegou. Essas trapalhadas é que depõem contra essas ações judiciais. É isso que depõem contra. Foi uma pirotecnia imensa. Né? O coronel não falou nada, entrou em sem falar nada. Né? Foi o episódio do Lula, né? Levaram o Lula preso lá para o aeroporto para transportar ele para Curitiba e chegou no aeroporto, arrepiaram e ele não foi preso. Foi coercitivamente esse é o conduzido ao aeroporto de Congonhas. Esse é o lado censurado da Lava Jato. Mas estava tudo pronto para o espetáculo. Esse tinha que ser mais. Aquela estação de passageiros ali, a primeira estação de passageiros de Congonhas.
É lindíssima aquela estação de passageiro. É até final dos anos 30, início dos anos 40. É muito bonita. Inclusive, como eu acho que é tombado, alguma coisa assim hoje ali. Mas é muito bonito. Agora, você tem razão. Alguém ali tirou o motor porque era para pegar, colocar no avião da Federal, que estava aguardando, e levá-lo para Curitiba. E não fizeram. Ele foi levado coercitivamente e saiu coercitivamente. Não, mas essa aí ficou muito chata. Eu quando vi sábado, não, está pedindo a soltura. Sobre esse negócio, eu acho que é muito bom lembrar o seguinte: isso vai ter, sim, reflexo na segurança, com certeza. Agora, nós temos que lembrar que a prisão depois da segunda instância, ela há anos que é assim no Brasil. Ela foi interrompida na época de uma decisão do ministro Eros Graus, Sim. Se não me recordo, em 2009. Foi, 2009. E aí, entre 2009 e 2016, ficou essa farra do boi. Né? Resultado, agora, em 2016, fizeram a votação e voltou-se à situação anterior a 2009. Então, nós não estamos falando de nenhuma... Isso está assim, Mas, se eu não me engano, Paulo, eu não sou advogado, os advogados podem me ajudar, mas se eu não me engano, desde 41. Isto. Agora, exatamente. Veja bem. 70 anos. Muito bem, desde 41. Agora, veja bem, nós temos uma possibilidade, né, de, por causa de ser aquele ser endeusado por esses esquerdopatas que não tem eira nem beira, né, porque não sabem do que falam, essas pessoas, certo, na hora que ele for, se for, certo, receber lá o benefício, imaginem toda a cauda que virá de pedido de habeas corpus. E tem sim, tem condenados por crimes, inclusive, só que como eles não foram presos preventivamente, eles estão em liberdade, respondendo, já foram julgados em segunda instância, mas continuam naquela de bota para isso, superior, embargo não sei o quê, e o troço continua, mais 10 anos, mais não sei o quê, visto o caso, acho que o caso mais emblemático que tem no Brasil é o caso do Maluf. Claro. E nós vamos permitir isso? E do Paulo Otávio também. O Paulo Otávio, em Brasília? É a mesma coisa. E nós vamos permitir O isso? dia que é condenado recebe o beneplácito de saúde, domiciliar por senilidade. Aí vale a pena. Aí o crime compensa, né? Mas é justamente por isso. O grande crime, né? O pequeno crime não. O grande crime. Eu acho que se acontecer isso, terminou toda a justiça no Brasil. Não, o negócio é Tá de cócoras. O negócio é ficar rico para se defender. Sim. Mais ou menos. Ficar rico para se defender que não vai para E eu acho que é uma questão de valores, de respeito também de certas pessoas e autoridades. No Peru, a renúncia de quem está condenado. No Brasil, há carreatas, caravanas, desafiando a população como se isso fosse normal, alguém condenado, já em segunda instância. Em campanha política aberta. Que se nós fizermos qualquer ação, Pedro, para nossas campanhas preventivas, sair com qualquer coisa, já nos caça os direitos de concorrente. Imagina Sim. os senhores que são candidatos, a senhora, fazer uma carreata aí pelo interior Caçada é o direito de eleição. Tem que dizer que sou pré-candidato, não posso nem falar em candidatura. Nem pode falar em candidatura. Se o partido que tolerar que eu seja candidato a deputado, você... Eu quero dedicar à deputada uma reflexão. Quando Sócrates foi condenado, há 2.420 anos atrás, condenado por ter afrontado os deuses de Atenas, Tríton foi lá e ofereceu-lhe fuga. E ele pediu cicuta, preferia morrer. E o que ele disse? Como cidadão de Atenas, eu devo respeitar as leis quando me favorecem ou quando me condenam. Que bela lição há 2.420 anos. Ressoa até hoje, porque tinha grandeza. Eu quero saber se essas decisões de hoje duram 10 anos. Mas você viu que uma atitude tomada há 2.000
420 anos. 18 anos, quando Cristo levou uma espadada agora em Nova Hartz, os motoqueiros não caiu de pau no soldado que enfiar a lança De Cristo. uma capacetada no Ele foi se vingar Deu-lhe o capacetão. 2018 anos depois. Não, ele saiu de capacete em cima. Mas lá em Bagé houve uma montagem do presépio e tinha um mendigo com uma longa barba branca. Escolheram ele de São José e era uma noite de estalar milho em papo de galinha. E ele, naquele manto branco, não aguentava mais, começou a se abanar. E a Nossa Senhora dizia para ele: tem postura, teu São José. Ele disse: não enche meu saco. Brigou Nossa Senhora, brigou no presépio. Brigou no presépio. São José brigou com a Nossa Senhora no Natal em Bagé. Cremers informa aos médicos do interior. Isso é um aviso para o senhor, que é médico do interior, que continua com sua campanha de atualização cadastral. O objetivo é facilitar a comunicação e integração do Conselho com os profissionais em atuação no Estado. Os contatos podem ser mantidos por funcionários de delegacias seccionais através de e-mail ou por telefone. Colabore. Cremers, Estado de Alerta pela Saúde. O senhor já fez o seu cadastro? Não. Não fez? Tem que fazer. Então faça urgente. Tem que fazer. Vinhos do Mundo. Vinhos do Mundo. Você encontra na melhor loja de vinhos de 2017. Então, com os vinhos A portugueses, própria, promoção lá, hein? próprio vinho, é mesmo? Onde é que é o endereço? Eu quero ouvir. Já vou te Espanhol. dar aqui, Eu já compro vou te dar. Tem 13 endereços. Cristóvão. Tu escolhe um dos 13, mas compra aqui na Getúlio. E na Cristóvão, Apaixonados por vinho, você aprecia os melhores Malbecs argentinos, o singular Carmener chileno. Aliás, 2 grandes vinhos, o Malbec argentino e o Carmener do Chile. Tradicional os vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França e a melhor expressão da Serra Gaúcha. Por isso, trabalha que assim você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. Aqui na Getúlio Vargas, 1593, tu vai comprar o teu vinho português preferido. Compra um Barca Velha lá que tu vai gostar. Como é o nome? Está em oferta o Mas Barca está além Velha? das minhas posses. Tem oferta? Está além das minhas posses. Está além das minhas tem posses. oferta. Está além das minhas posses. Agora, se quiser tomar Tem um que bom comprar de Barca Canoas, Velha, então. um bom Barca Velha, Vai ter que comprar o vinho de Canoas. Vinho de Canoas. Não, Mas, Paulo, tem uma mas historinha tem- rápida minha de tem- vinho em Madrid, que é muito boa. Eu estava recebendo uma pequena homenagem de La Residência, que é selo Patrimônio da Europa, e tinham 17 pessoas, eu e a minha namorada estavam. E o espanhol disse assim: e você de que vive? E eu digo: eu, a custa de laninha. E não saber o que é viver a custa de uma laninha. Chega a conta, saca o cheque e lo paga todo. E ficou aquele clima. Também perguntar: e você de que vive? a Unicred tem um lembrete para você, cooperado. Na hora de fazer a sua declaração do imposto de renda, utilize o código 136. 136. E assim você pode preencher a sua restituição. Passe em uma unidade de negócio da Unicred e verifique a possibilidade de antecipar o valor a ser restituído ou até mesmo financiar o valor do pagamento do imposto. Se necessário, saiba como ficar mais tranquilo com o seu imposto de renda junto com a Unicred. Verifique a disponibilidade junto à cooperativa Unicred mais próxima. Falamos aí da questão dos nossos gloriosos 13 presos do final da semana passada, com consequente liberação no domingo, passaram a Páscoa em casa, todos eles, 13 estavam no exterior, e eu fico aqui imaginando a dona Zuleika Torrealba, que foi uma das pessoas mais ricas do Brasil, viúva, né? Hoje os 3 filhos parece que pediram a interdição dela, não sei se isso é correto, mas foi uma mulher muito poderosa, especialmente na sua região, Bagé. Sim. Ela criava cavalos lá em Bagé. Né? Chegasse a conhecer a Zuleika Torrealba? Eu fui homenageado lá, quando eu lancei o livro Um Cronista Inesperado. Uma grande maravilha a obra que estava realizando, né? Maravilha. E ela foi muito reverenciada aqui no Rio Grande do Sul, né? E hoje está aí nesse processo
que Não realmente dá pra merece um eu não queria esclarecimento. voltar esse tema, mas voltar sempre, Paulo Sérgio. As coisas inexplicáveis, ou que tu tem que explicar, ela já é ruim. Por que se prendeu metade das pessoas que tinham que ser presas e não tiveram presas? É para não se comunicar. Tu prende é porque não haja comunicação entre eles. Sim. Não, 3 estão na Europa e um não falou. E soltaram todo mundo, está todo mundo falando com todo mundo. A presunção da prisão nesses casos é para que não haja comunicação entre eles. Prende, segura lá, isola. Bom, não... Mas isso aí queimou. Manipulação de provas. Queimou a candidatura Temer, né? Hein? Deve ter queimado a candidatura Não, Temer, né? tinha, Esses fatos mas aí, tudo né? tem uma segunda intenção. Tudo tem um segundo Tem, sentido. não. Não, Pergunte a quem serve. É. Pergunte a quem serve, né? Sempre serve a alguém. Serve a alguém. Mas o senhor acha que isso é verdadeiro ou não é verdadeiro? Esse envolvimento da presidência da República com esses episódios? Não tem como julgar isso aí, não tem como saber. Essa especulação, essa acusação aqui, lá, colar, isso está acontecendo pela falta de posição da justiça. Não está se impondo. Não está havendo imposição, não está havendo credibilidade. Então surge 1001 teses. Quem sou eu para julgar alguém que fez, mas que tem em todos os movimentos uma segunda intenção? Tem. O deputado falou mais cedo aqui, Paulo, porque eu vejo o seguinte, onde é que o juiz fala? Nos autos. Nos autos. Nos autos. E só nos autos. Então essa história, não, porque tem que televisar para transparência. A transparência está na decisão que ele escreve nos autos. Não precisa a midiática, aquela coisa midiática. A Suprema Corte Americana tem televisão ao vivo? Não tem. Aí tem, às vezes, sai uns desenhozinhos, né, de alguém que assistiu lá e o cara faz A posição no júri, aquela coisa toda. Por quê? Porque a transparência está nos autos, no que ele escreveu e assinou. Não está numa televisão. Porque a televisão, queira ou não, ela traz essa coisa da mídia, entendeu? Isso não é bom. Então, que nós vamos chegar a esse enigma. Se os congressistas são incapazes de se reunir e elaborar algum projeto de reforma política, já se declararam claramente incompetentes essa missão. Se o Supremo Tribunal, como Paulo apontou, não está endereçado nem com poder de verdade para realizar essa transformação, se a sociedade civil não tem organização nem partidária, nem associativa, de onde é que vai surgir a solução? Ontem eu vi uma fábula muito saborosa. O cara disse assim, faça uma pirâmide de areia. Lance um grão de areia. Se a grão de areia pode ser anexado à torre, pode desligar na torre, desfilar, deslizar, como pode também implodir a torre. Nós estamos naquele momento que fatos pequenos podem desencadear grandes fatos, como é o caso da morte da Marielle Franco. Esse fato desencadeou, por exemplo, o surgimento do PSOL como um partido. Agora, o Pompeu Toledo, que escreveu na Veja, na penúltima Veja, escreveu que a morte dela trouxe uma coisa boa. O mundo passou a conhecer Marielle Franco que ninguém conhecia. E é verdade. E aí no dia seguinte... Pena que eu não escrevi nem disso. Aí no dia seguinte, 2 policiais militares foram obrigados, só pelo fato de serem de policiais militares, foram obrigados a se ajoelharem no chão e foram friamente assassinados. E ninguém fala nada. E de muitos outros crimes com crianças. E ninguém fala nada. Mas porque sabe por quê? Que não era para falar da Marielle Franco? Não, também? olha só. Era para falar da Marielle, mas era para ter falado da soldado. Porque quando morre aqui algum brigadiano, algum policial civil, cadê as ONGs? Cadê o show da paz? O Rio não sei do quê? Cadê? Não tem. Não tem. Porque o policial militar, o homem da ação,
ele tem que ser valorizado, ele Por tem isso que que ser a sociedade apoiado. está mal organizada. Por isso que falta liderança na sociedade. Pelo amor de Falta Deus. liderança. Tem liderança por um lado, não tem por outro. A Marielle- Paulo Sérgio, esta cambada de safados, na hora de fazer as falcatruas, estão muito bem de saúde, mas na hora de ir enfrentar a justiça, ir para a cadeia, eles ficam muito mal de saúde. Estão com idade avançada. Maluf e Coronel Lima são safados. Safado ou novo ou velho, não adianta. Sendo ladrão, é safado. E É aquele, Quevedo, é aquele de Ringo de esquina que tu dá um tiro pra cima e sai correndo. É mais ou menos isso. Esse fato da Marielle, ela traz à tona uma das questões assim, que a gente passa muito na política, Osilar. A Marielle ficou conhecida que morreu. Aí enaltece os trabalhos que ela fez, mas ela não fazia esses trabalhos antes? Fazia. Não era noticiado. Não tinha notícia nenhuma sobre isso aí. E parece que ela fazia um trabalho muito bom, realmente. Sim, trabalho de comunidade. E só aparece na morte. Eu acho gozado que o Sim, MBL. interessante, não? Aliás, a Veja desmascarou, por isso que faz falta imprensa, desmascarou o MBL. Agora, na penúltima Veja também. Como é que o MBL se promoveu, como é que ele surgiu, como é que ele se sustenta. E não houve até agora nada de esclarecimento, na né? revista Veja. Nada. Nós vamos ter surpresa. Eu tenho, né, afinal de contas, foram 5 anos na área de inteligência. Então, ninguém passa esse tempo todo Impunemente. impune. Né? Então, algo que tem ali, porque a pergunta certa é o seguinte: a quem interessava aquela execução? A quem interessava os tiros na caravana do Lula? A quem interessava? Essa é a pergunta. Porque interessava a quem? Interessava a muita partir gente, dali, a muita gente. se vai para trás. Porque é a pergunta que fica. Agora, eu vejo, tanto num caso como no outro, existem pessoas responsáveis que estão trabalhando nisso. Mas não é fácil, não é uma coisa de fazer assim e aparecer o culpado, não é. Porque o troço, de uma maneira ou de outra, foi bem urdido, foi feito, entendeu? Não foi uma coisa fortuita. Certo? Então tem que ter, inclusive, responsabilidade para não ficar jogando no ventilador e colocando de um lado ou de outro responsabilidades que nem um lado nem o outro terão ou teriam. Agora, isso é para ver que quando acontece a morte de um bandido, através da arma de um policial, a primeira coisa, recolhe o policial para o quartel, tira-lhe a arma, né, e vamos investigar, averiguar. Né? Abre-se uma sindicância, um inquérito para verificar se o policial tinha ou não tinha razão. Começa por aí, meu brigadeiro, a desproteção do policial. E ele morre, e aí vão dar tiro lá, fazer honras. Festim. Tiro de festim, fazer honras no enterro, quando tem que dar proteção a este policial, quando em vida e quando ele morre, né, aí sim essas homenagens. Mas quando em vida, quando ele enfrenta a bandidagem, mata bandido, não tem que recolher para quartel e nem abrir sindicância ou fazer investigação. Eu acho que fragiliza cada vez mais a estrutura de segurança nossa. Eu tenho um grupo que está trabalhando diretamente comigo e eu afirmo, tem hoje pessoas que deixam de agir por medo das consequências. A Constituição de 88 fez o militar, em vez da coragem, né, ser covarde. Em vez da ação, a omissão. Essa que é a grande verdade. Porque se ele enxergar um crime ali e ele der as costas e sair para lá, nada acontece com ele. Nada. Se ele agir, matar o bandido, pronto, vai acontecer tudo que eu já disse. No dia próximo, 6 de abril, terá início nos espaços culturais do Centro Histórico de Porto Alegre a 11ª Bienal do Mercosul, que é uma das mais importantes mostras de arte contemporânea da América Latina. Na noite anterior, no dia 5, às 19 horas, na Praça da Alfândega, você terá uma grande celebração de abertura desta maravilhosa mostra de arte, que é gratuita e aberta ao público, com música, dança, poesia, Luiz Coronel e teatro, com a apresentação de vários artistas, como o nosso consagrado Vitor Ramil e tantos outros. Não percam, assistam agora este pequeno vídeo institucional da nossa 11ª Bienal do Mercosul.
Bienal. 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 Os médicos são chamados para tudo também, para a Secretaria dos Transportes do Rio Grande do Sul. Os médicos são chamados para iniciativas como essa da Bienal, para as artes. O Dr. Gilberto Schwartzman, parabéns a ele. E a garantia de sucesso, né? O Schwartzman é o... Agora, você há de convir o seguinte, o médico, que com toda a limitação que tinha, fez mágica na Secretaria de Transporte. Fez mágica, né? Com toda a limitação que tinha. Isso aí é dito a cada programa que passa, que ele recebe elogios. Eu acho que é um elogio recorrente da dedicação, eu diria além da competência, mas a dedicação e o compromisso. Eu acho que na política falta muito isso. Assume, tem um compromisso e leva a missão até o fim, e eu tenho certeza que, como pré-candidato, vai ter sucesso a nos representar. Porque Ele foi tão bem nos transportes que ele já está com a rica cara de engenheiro. Engenheiro Não, ele ficou com a cara de engenheiro. Daqui a pouco vai receber do SENGE aí o título de engenheiro do ano. Vai trocar o estetoscópio por uma mão de pedreiro. E eu não concordo, eu acho que essas eleições, como estão acontecendo, não deveriam acontecer dessa forma, porque nós interrompemos trabalhos, estamos sempre em eleição. Dizem para mim que é a democracia, que é fortalecer a democracia. É fortalecer a descontinuidade, porque nós não temos continuidade no serviço público. Hoje a gente analisa, todos fizeram um excelente trabalho, não sei, vamos avaliar, mas os que fizeram, estamos já em campanha. Pior que um faz, o outro vem e destrói. Destrói, então não tem... Tem um planejamento, vem o outro destrói o planejamento. Não tem como fazer planejamento a longo prazo, tudo é feito... Eu defendo muito o planejamento. Deixa eu aproveitar esse gancho, Angela, que é uma deputada extraordinária, que tem esse compromisso com a política e com a vida pública que faz, com esses há tantos anos. Nós vamos deixar o maior legado do governo Sartori na Secretaria dos Transportes, vai ser o PELT. É um projeto estadual de logística e transporte, onde é um documento que tem todos os gargalos de cargas, com dados cruzados com a Secretaria de Fazenda e Planejamento. Maravilhoso. Planejamento, maravilhoso. Está lá pronto. Mas o que eu quero fazer agora, então, me ajudar lá? É mais um documento, daí nós fizemos vários documentos desse tipo, e eles vão para a gaveta. Eu quero tornar o PELTS lá um projeto de lei, que seja lei. Porque ali estão todos os gargalos de infraestrutura logística, rodovias, aeroportos, portos, rio, rodovias, e fundamentado em dados reais. Não é fundamentado em tendência, não. É aquilo. Em sonhos de devaneio de uma noite de verão. Cruzamos com a fazenda, que sai de Porto Alegre, a carga que sai aqui. O arroz não é uma carga só, o arroz tem 4, 5 tonos que dá. Ele sai da lavoura, vai ser beneficiado, dali vai para outro lugar. É um trabalho fantástico, só que isso não pode ficar como uma peça de museu. Isso tem que ser utilizado para, quando se decidir fazer uma estrada, que se faça a mais necessária. Mas além de ficar na gaveta, ainda quando se tem lançamento de candidaturas, os candidatos a governo do Estado saem a procurar as demandas da população. Tem a Agenda 2020, tem todos os Coredes trabalhando, agora tem esse trabalho feito, daqui a pouco eles vão discutir qual é a prioridade do Estado do Rio Grande do Sul. Esse trabalho, então, ele tem um diferencial que ele te traz os gargalos da solução e serão 36 bilhões em 25 anos. Os governos terão que seguir. E eu estou dizendo o que eu fiz na Secretaria. Eu dei sequência a projetos que eram bons do governo Tarso, e eu dei sequência a esses projetos. Isso que é o interessante. O PELT começou lá, mas não teve sequência. Os projetos que tinham financiamento, nós executamos. Esta sequência, muitas vezes, não acontece no próprio governo, quando troca o secretário dentro do próprio governo. Por falar em engenheiro, o engenheiro então, Eduardo Futuro... O engenheiro Eduardo Futuro elogiando o programa aqui e dizendo que as instituições não podem se tornar templo de vendilhões. O engenheiro Eduardo Futuro. Não vou dizer o resto que ele escreveu, porque hoje tem processo por tudo, né? Quero agradecer ao meu renomado secretário Pedro Westerphalen por deixar retornar ao nosso convívio, ao Dair, o diretor Walter Machado. Grande abraço a ele. Grande sujeito. Ali houve um equívoco do governo, que reconheceu o equívoco, as pessoas erram, e o Walter é um jovem e promissor
engenheiro, estava lá em Palmeiras, eu trouxe para diretor-geral do DAIR. Aliás, os 4 diretores do DAIR que eu escolhi, eu não sabia nem que partido eram. Escolhi pela competência. E os 4 foram muito bem. E o Walter foi sacado, um equívoco que aconteceu e corrigido. Que bom. Aqui nesse programa nos pediram, te lembra, Paulo? Foi. No passado, uns 3, 4 programas atrás. É verdade. Que bom que fizeram isso aí, que bom que houve esse reconhecimento. A questão do Supremo, que está tão debatida aqui, obviamente que o Supremo se torna ideologicamente, pela origem dos seus ministros, né, uma corte de retalhos. Cada um tem o seu pensamento ideológico. Agora, ministro tem que esquecer isso. Mas não me sai da cabeça a história do coronel. Eu não era arcebispo, agora eu sou arcebispo. Agora eu sou Fantástico, arcebispo, né? é. Agora eu tenho que ser arcebispo. Ele foi levado. Claro. Se o mecanismo é esse, bom, agora a função é outra. Não, saber que tu olha a cara dos ministros, já sabe o voto deles, alguma coisa está errada. Algo de podre no reino da Dinamarca. Eu olho para a cara e já sei o teu voto, já sei o teu voto, já sei o teu voto. É isso se fala muito fora dos autos e existe a televisão. Se não existe a televisão, tudo aconteceria sem que nós soubéssemos. Não tem esse detalhe. Não, mas olha só, não vai, olha só, ele vai falar nos autos. A transparência está na decisão dos autos. Ele não pode dar entrevista. Um cara, Sim, quando ele chega a ministro do Supremo, tudo que ele pensa, ele é tudo que ele pensa vai para a TV. Aqui, né? Independente da entrevista ou não. Vocês viram aquele filme Advogado do Diabo? O Advogado do Diabo foi um filme fantástico. Um filme de uma... E quando depois que passa tudo no final, ele pega de novo o homem e aí acaba o filme dizendo assim, dos pecados capitais, o que eu mais gosto é a vaidade. O homem cai de novo. Mas olha, eu tenho uma frase cruel, talvez eu até digo com certo temor. Mas o verdadeiro triplex do Lula é Mendes, Toffoli e Lewandowski. Esse é o triplex. Esse é o mais garantido do triplex. É o triplex. Esse é o triplex. Já sai fazendo golo. Deputado Zila Breitenbach, as questões relacionadas ao governo do Estado na Assembleia estão pacíficas hoje ou temos alguma pendência ainda? Por enquanto não temos nenhum projeto polêmico. Temos que aguardar se nessa negociação com o governo federal surgirão algumas necessidades do governo do Estado. Hoje não vejo polêmica. Mas na Assembleia muitas vezes se polemiza em cima do não tão polêmico. Acreditamos que fizemos muito na Assembleia, algumas mudanças foram realizadas e poderíamos ter feito mais, porque os projetos estavam lá. Se não houve o acordo, é a decisão de cada um naquela casa, que é pluripartidária, e cada um toma suas decisões. Os partidos da base tentaram, sim, ajudar o governo, porque temos que ajudar o Rio Grande. O objetivo é ajudar o Rio Grande. E quando a gente anda pelo Estado, o Pedro anda muito e eu também ando, a gente vê como as pessoas trabalham, sofrem muitas vezes dificuldades grandes no seu trabalho, angústias na saúde, na educação, e nós temos que fazer a nossa parte. E por isso, que bom que, eu gostaria que o Pedro ficasse lá onde estava, mas que bom que veio também, porque é um deputado de posição também, e nós precisamos terminar esse trabalho do governo Sartori, que será decidido em outubro quem será o próximo, mas que nós não façamos disso uma guerra político-partidária, que tenhamos a grandeza de levarmos os projetos que o Rio Grande precisa até o 31 de dezembro com o apoio nosso. A Constituição da Inglaterra, ela é constitucionária, ela tem um princípio maravilhoso. O rei ama a seu governo e sua oposição, porque ambos servem à pátria. Ambos servem à pátria. Quando a oposição se torna um projeto de poder e não um órgão vigilante, fiscalizador, está fora dos seus trilhos. Não é essa a função de uma oposição. Oposição não é um projeto de governo. Ele é um órgão fiscalizador da atuação de um governo. E pode ter na sua montagem partidária, na sua pregação doutrinária, a sua vocação de poder. Mas não é essa dentro do parlamento. Se nós tivéssemos a Câmara dos Lordes aqui no Brasil,
Quem seria Eu queria ser um lorde, eu queria. Eu tenho um lado meio povão, meio humorista, assim, que me prejudicaria um pouco. Sabe que eu estou com... Se houvesse uma light no pessoal, eu ia me inscrever, mas não tem, Paulo. A Gala Renault de Canoas e Cachoeirinha traz sempre mais economia para você. Veículo zero com ofertas e taxas imperdíveis. E para cuidar do seu carro, estão oferecendo produtos com a garantia Renault e mão de obra especializada, mais barata que qualquer outra na região toda. E para cuidar do seu Renault e economizar, sua concessionária Renault da capital e região metropolitana está a seu dispor. Gala Renault, muito mais que carros. Então, repito, quer Renault? É na Gala Renault. Aliás, que carro Renault, hein? Estou apaixonado por Renault. Quem adorava Renault era o presidente Esperotto, né? É. Toda a gestão dele na Farsul foi com o Renault. Sempre tinha Renault. Homem de bom gosto. Vamos agora ao ponto final com o FCDL, Gimo FCDL. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta QComércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Aniversários neste fim de semana, o Vieira da Cunha, de Cachoeira para o Mundo, o desembargador Marco Aurélio Reis, a juíza Eda Salete Zanata de Miranda, o procurador de justiça Delmar da Luz, Anne Baril, o Luiz Felipe Becker, Lipinho aí de aniversário, um abração para ele também, Paulo Vasques, o Marcir Guxim e o Haroldo Medina. Não sei se ele é candidato de novo, Haroldo Medina, e a Eliane Fortunato Brigoni. Também o Túlio Zamin, ex-presidente do Banrisul na gestão do PT, a Nájila Urique, esposa do nosso Jamilo Urique, da Homem, modo atual, a Berta Eiseric, um beijo à dona Berta, que está nos assistindo, Cláudio Janta, de aniversário também, tantos outros aqui, o desembargador Sérgio Fernando de Vasconcelos Chaves, a Ana Luísa Aita, o Sérgio Sibel, Sônia Dávila, Luiz Fernando Estima, um abração por Estima, nosso companheiro. Durante tantos e tantos anos, Natal, né? Sim, senhor. Estima, querido amigo, Estima, um abraço a ele, é uma figura que eu tanto prezo. Hoje, Darcísio Peronde. Eu não sabia que ele era Paulo. Darcísio Paulo Peronde. Sabia que ele era Paulo? Não, Paulo não, Pois é, ele esconde o Paulo dele. Ele é forte, né? Essa frase Eu não sei por quê. Frase perigosa. Eu não escondo meu pinto, ele esconde o Paulo dele. O Paulo Sérgio Pinto, eu não escondo. Não, Ele agora escondeu o Paulo dele. Fica tão bonito, Darcísio Paulo. É bonito mesmo. O Ronildo Storck, foi árbitro de futebol, médico, Ronildo Storck. Tarcísio Mineto, nosso secretário. Secretário Mineto hoje também, é? Secretário de Desenvolvimento Rural e Cooperativismo. Grande sujeito. Pesca e Grande- cooperativismo. Grande sujeito, grande cidadão. Alice Urbim, de aniversário hoje, meu Luiz Coronel. Tá. Isso é para te ver que tem. Ledorino Brogni, Também, arenista, né? violinista. Lá de Capão da Canoa, Beleza. fundador do Aqualocos, um abração a ele. O César Alexandre de Leão Barcelos, o Pedro Augusto Alvarez, o Telmo Scheller, o Tinguaçu de Farias Rosado, né, o nosso general, o Lúcio Seste Paz. Um time magnífico aí de aniversariantes, um abraço a todos, citando apenas estes, entre os milhares aí que fazem aniversário. Para o ponto final, vamos com o Rósio. Luiz Martino Coronel, que não esconde o Martino. Posso dedicar Tu esconde o Martino ou não? A minha mãe me cobrava muito disso, que eu deixava o De Martino fora. Ah, De Martino, Achei Coronel. que era mais fácil, Luiz. Posso dedicar um verso para ele? Bom, pode. Todo dia rosa. Vou ganhar o dia. Todo dia rosa. Vou ganhar a semana. Olha com o verso que tu vai dedicar a ele. Olha, o verso que eu vou dedicar é assim. Quando a punibilidade ou a impunidade de uma legião de assaltantes depende da interpretação de uma lei, a loucura e a razão se despencam ladeira abaixo e ninguém mais sustenta nada. Maravilha. Hoje o coronel está demais. Muito obrigado. Maravilha. Aliás, nos encheu aqui de alegria desde que chegou aqui. E já chegou falando bem. Puxa o lenço que está escondido lá, ninguém está vendo. Paulo, eu vou Vai aí estar, agora. estavam falando em frase ali do tu esconde o pinto e guarda o Eles Paulo. logo tá feito. Uma vez, O Darcísio, uma vez o Darcísio Perante esconde Paulo dele. e uma vez eu fui convidado a fazer uma campanha do Balduco,
E eu ingenuamente disse, dê balduco para sua esposa. E não aceitaram. Depois é que eu me dei conta que haviam conotações recônditas. Não, mas não tem, de minha parte não tem. Tem. Não tem. Bom, a tua mente levou para isso. Eu tenho uma mente mais pura que a tua. Sim, A minha é cachoeirense, eu sou da Arquidiocese, Nossa Senhora das Graças lá em Cachoeira. É mesmo? Fui coroinha Eu também. também fui. Só não fui seminarista. Eu tenho cenas memoráveis de um sacristão que gostava de meninos. E ele levava os 7 meninos para bater sino. Ele não fazia mal nenhum, ele só ficava dando palmada na medida que os guris voavam puxando a corda do sino. É uma cena de filme de Fellini, isso. Sim, é verdade. É Fellini. Os guris puxavam dó, ré, mi, fá, sol. Cada sino puxava e voava no ar. E o sacristão ficava... Pá, pá, aqui. Isso é filme de Fellini, cara. Até eu tô vermelho. Isso era filme de Fellini. Quem é de Bagé sabe de quem eu falo. Né? Deputado Pedro Festifale, vou fazer 2 pontos finais. Primeiro, contar uma piada em homenagem ao governador Sartori, que é o primeiro programa que eu venho. Cuidado, que essa que ele conta não dá para contar aqui. Como deputado, foi uma honra servir ao governador Sartori. E a esse governo que fez profundas modificações do Estado. Mas o coronel chegaram e nos contou uma piada maravilhosa. Aqui o Sartori gosta muito de piadas. Diz que o cara casou, e o gauchão casou e colocou rodas na sua casa, né? E veio a ventania, passou e levou a casa com a mulher dentro e passou no bar e tinha um bêbado no bar. E o bêbado olha assim, isso não é a primeira que se separa, ele leva a casa junto. Que maravilha. Não é a primeira mulher que essa é piada para o governador, o senhor está dedicando ao governador. Essa é para o Sartori. Dedicada. Ele tem que me contar uma piada italiana para o meu livro, o próximo livro que se chama O Dia que Major Agapito Virou Estátua, né? Mas o teu livro vai ser censurado? Não. Então ele não pode contar. Não, mas o segundo ponto final é para o Grêmio. O Grêmio que fez uma grande vitória ontem, 4-0. Já é o craque de futebol, quem diria, dando passe de Charles. De letra. E vai para a final e vai ganhar lá em Pelotas também. De qualquer. Cumprimentar o Brasil, que fez um grande primeiro tempo, com 10 homens em campo. Abração o Daronco. Não, o Daronco não teve culpa nenhuma, não. Culpa o quê? Mas culpa o quê? Não tem que culpa. Daronco, por que ele teria culpa? O juiz Daronco? Porque ele teria culpa. Nenhuma. Mas ninguém falou em culpa. Você falou que agradeceu ao Daronco? Não, mandar um abraço pro Daronco, disse, não é? Viu o que é o sentimento de culpa? Aí é o sentimento de culpa. Eu disse, dá um abraço pro Daronco. Merecia expulsão. Dá um abraço pro Daronco. Tirou a bola com a mão de dentro do gol e deu um pontapé nas costas do nosso Luan. Tem que ir pra rua assim. Prejudicou o time dele. O gol foi para ali, pelo lado esquerdo. Não estava lá para marcar. Tomou um gol 50 segundos que se tivesse ele não tomava. E o Brasil fez um grande primeiro tempo, hein? Devia ter ganho o primeiro tempo. O Brasil que eu quero é esse. Mas vem, eu mando um abraço pro Daronco e ele vem com um monte de explicação, de explicativa. Só mandei um abraço. A frase do deputado é daquele cara que dá um tiro no pelotão e vai correndo e entrega o metiolate. O que ele falou das prisões, ele fez agora. Sem acusação nenhuma ao Daronco. Ele... Você acusou? Não! O Paulo não. Pergunta pra alguém se eu acusei acusação. Fora do ar. Fora do ar. Para fora aí. Do ar. Tem coisas que eu lhe digo. Na intimidade. Não. Vai começar a revelar as intimidades aqui? Não. Deixa assim, tu tens razão. Vou começar a me cuidar mais. Tô brincando. Tudo é brincadeira, viu, Daronco? Brincadeira. Raul José Ferreira Dias. Sim, Paulo e deputada Zilá, deputado Pedro, Luiz Coronel. Como a gente falou no início, é sempre a presença aqui que nos enriquece muito. Mas hoje eu queria um registro muito especial, certo? Ao nosso amigo, um irmão na ordem, certo? O Coronel Vieira, que fez uma visita a nós agora de tarde, uma figura realmente. Estaremos juntos no dia 16. Um abraço muito especial para a dona Maria Augusta, que nos acompanha, que manda as suas mensagens no WhatsApp. Dona Maria Augusta, fica aqui o registro e um grande abraço para a senhora. E por último, o nosso vereador Adão Santiago, lá de São Borja, certo? Que está engajado conosco nessa batalha, certo? Vereador Adão Santiago, lá de São Borja.
Um grande abraço, certo? Aí na fronteira, estaremos juntos. Nossa deputada. Agradecendo essa oportunidade, eu quero fazer o meu ponto final num projeto que é da minha autoria, uma lei já sancionada, que nesta semana nós trabalhamos a divulgação da prevenção do câncer coloretal. Um câncer que atinge, em segundo lugar, as mulheres e, em terceiro lugar, os homens. E eu acho que vida e saúde a gente tem que trabalhar sempre para que ela dure cada vez mais e para que o Luiz Coronel chegue aos 100 anos, que era uma das preocupações quando chegou esse programa. Sapateando, né? E será que ele sai general até lá? Ou coronel? Paulo Sérgio, pergunta ao deputado Pedro Westphal se ele tem notícia da licitação do aeroporto aqui de Passo Fundo, que até agora não saiu. Dizem que o dinheiro está no governo do Estado, 55 milhões de reais, e que também há disputa de belezas dentro do governo. Não. Será isto mesmo? João Carlos de Passo Fundo. Não, João Carlos, o termo de referência está pronto. O que houve é que a liberação inicial foram 45 milhões. Depois passou para 55 milhões. Tiveram que fazer ajustes, acho que em abril deverá ser assinada essa licitação. Eu queria ter estado como secretário, porque lutei muito por isso. Foi dos meus focos, foi esse programa de aviação regional. Esse é um programa federal, com participação de 3% do Estado. Mas ele abriu, sai. Aliás, um dos motivos que sai, o Paulo Sérgio, é porque a comunidade de Passo Fundo se uniu toda. Câmara de Vereadores, Prefeitura, sociedade organizada, o prefeito Luciano, nosso colega, um grande prefeito, todos se organizaram. O governo do Estado teve uma atuação muito firme também nessa questão e uma decisão do governo central. Quando existe a união de todos em prol de uma atividade, o Rio Grande dá certo. E eu concluindo, quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Obrigado. Só para encerrar, Paulo Sérgio, o Grêmio tem um time bem superior do Brasil de Pelotas e ganharia o jogo de qualquer jeito. Não precisaria da ajuda do Aronco, que, segundo especialista em arbitragem, fora do Rio Grande do Sul foi falta, mas não seria lance para cartão amarelo. Até o mais fanático gremista ficou com vergonha do que aconteceu na Arena ontem. Dilon Camilo, que é colorado, né, Dilon? Convenhamos. A Vera, então, diz que foi um escândalo aquilo que aconteceu lá, a Vera no Manto. Diz que não foi falta. E não merecia o cartão, se não foi falta, merecia o cartão amarelo. É claro. Não foi falta. Pois, Coronel, muito obrigado. Eu que fico honrado. Obrigado, Pedro Westphal. Agradeço. Obrigado, deputado Zilabra Edenbach. Obrigado ao Raul José Ferreira Dias, nosso brigadeiro. E nós vamos dar para a doutora Zilabra Edenbach, para a senhora enfrentar a campanha aí, repelente da Vivas Alt, da nossa Dimed Lifar, do nosso grupo Panvel. Este é o Vivas Alt. Tem para criança, para as mulheres, tem para todos, para usar aí para sua família também lá na sua região, mas use na sua campanha que vai fazer falta. Dá uma chuvinha e tem mato perto, água, aí já aparecem os mosquitos. Aí, repelente resolve a situação. São 18 horas e 54 minutos, estamos encerrando mais... Não adianta, o Luiz Coronel hoje está com... Tá impossível. Não, está com, como diria lá em Bagé, está com o bicho carpinteiro. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande banco do Sul.